Aí os slides, né? A aula de hoje é a aula que vai falar sobre simetrias das cônicas, né? As cônicas propriamente ditas, né? A gente vai descobrir quais são as cônicas. Capítulo 8 vai falar sobre translação das cônicas de coordenadas, translação de sistema, né? O objetivo da aula 7, os objetivos são estudar simetrias em relação a um ponto e em relação a uma reta, né? Então a gente vai descobrir que as cônicas têm eixos de simetrias, são retas, né? Então aqui ele fala, né? Estudar as simetrias das cônicas no plano, ó, ok? E entender as cônicas degeneradas. As degeneradas, a gente vai descobrir, eu até selecionei aqui, ele vai te dar uma equação geral e vai pedir para te descobrir o que é essa equação, o que significa geometricamente o algébrico, né? Ok? Então esses são os três objetivos da aula 7, né? A aula 7 propriamente dita. As curvas cônicas são assim denominadas por serem obtidas pela interseção de um plano, com um cone duplo, né? Um duplo cone circular reto, onde as cônicas são quais? As circunferências, que já foram estudadas lá nas aulas passadas, né? A gente vai estudar hoje, propriamente dita, a elipse, depois a hipérbole e, por último, a parábola, que teoricamente é a mais fácil, né? A elipse. A elipse é o lugar geométrico em que a distância de um ponto P da elipse ao foco F1 somada à distância de um ponto P da elipse ao foco F2, esses focos F1 e F2 são pontos fixos, tá? Esqueci de colocar aí no slide. É igual a uma constante que vou denominar de 2A. Aí a gente vai já descobrir quem é o 2A. Em símbolos é isso, ó. Distância de P até o F1 somado com a distância de P até o F2 tem que dar sempre 2A. Isso é interessante, cara, olha. Se você pensar assim, o F1 e F2 como dois pregos num plano, por exemplo, né? E você amarrar um barbante e colocar um lápis no barbante e tentar deixar a corda esticada, quando você descrever essa curva vai dar uma elipse. Faça isso lá na sua casa depois, ok? Aí aqui tem os elementos da elipse, né? Os elementos da elipse é o eixo maior, que eu denominei por 2A. Nesse caso aqui, deixa eu voltar. Nesse caso aqui, o eixo maior está sobre o eixo X, tá? O eixo maior é essa distância de o A1 até o A2, aí no desenho. Então, nesse exemplo, ela está no eixo X, tá? Ela pode ficar no eixo Y sem problema algum, tá bom? Então, olha lá. Então, o eixo menor é a distância de B1 até o B2, que são os vértices da elipse, né? Então, nesse exemplo aqui, volto de novo. O eixo menor está sobre o eixo Y, tá? A gente vai já descobrir como descobrir que se está no eixo X ou no eixo Y. O maior e o menor, e vice-versa, né? Através da equação algébrica, né? Parte algébrica. E a distância focal, que é a distância de F1 a F2, em símbolos, ela é 2C. Vale esse teorema de Pitágoras, né? Aqui tem que ter um cuidado, que ele é um pouco diferente da hipérbole. Então, vale o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Onde o A, vou voltar bem aqui, onde o A é a distância que aí no desenho tá de B1 até F2, né? Mas ela propriamente dita é essa distância do zero, né? Da origem do sistema até o A2 ou até o A1, tá ok? Deu para compreender o que eu falei? Então essa distância do
do zero, desculpa, do centro do O até o A2, ela é A, né? Se eu pegar e deslocar ela para cá, essa reta, e colocar aqui, ela vai surgir bem aqui. A gente vai já descobrir no desenho lá, quando a gente fizer no GeoGebra, tá bom? Ok, então vale a relação. Beleza. Agora vem a parte algébrica. A equação reduzida da elipse tem essa carinha aí, ó. Essa carinha aí. X ao quadrado dividido por A ao quadrado, né? Mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado. Isso sempre vai ser igual a 1. Sempre igual a 1. Sempre. Aqui no meu desenho, eu estou dizendo que o A é maior que o B. O que significa? Que o eixo maior está sobre o eixo X. Então, ele vai comandar, tá? Quando a gente for fazer as continhas, a gente vai já descobrir onde é que ficam os lugares geométricos, tá bom? Então, aqui é a elipse. Alguma dúvida? Uma pergunta? Dado uma elipse de equação, sua excentricidade, a excentricidade, ela mede o achatamento da elipse, né? Então a elipse está aqui, ó. Ela está um pouquinho achatada no polo norte e sul, né? Se eu for olhar aí, se eu fosse pensar ela como... Tanto pensa, por exemplo, num círculo e achata ele nos polos. Aí vai surgir a elipse. Se tiver um círculo de borracha, por exemplo, né? Ok? Então a excentricidade, ela é medida por essa conta aí, ó. Ela é o E, que é a excentricidade, né? Ela é a semidistância focal dividido pelo semi-eixo maior, né? No caso, C dividido por A. É um número positivo, é claro, né? Pede distância. Com as seguintes condições, né? Nesse exemplo que eu coloquei aqui nesse slide, eu estou dizendo que o foco está sobre o eixo X, né? Ó. Então ele é menos C e C, tá? E o Y está sendo zero, então quer dizer que está sobre o eixo X. Pode ser trocado isso aqui, tá? Então, de fato, na dedução da elipse, temos que, pelo teorema de Pitágoras, né? O C é raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. O que é que significa? Que o C é menor que o A, né? Claro, porque ele se trata de um cateto, né? Então, ele se trata de um cateto, então aqui quem é maior? A hipotenusa, né? Então, o A é maior que o B, automaticamente é maior que o C, né? Então, pelo desenho dá para perceber. Mas, algebricamente, está aqui. Então, o C dividido por A, que vai dar o E, ele é um número menor que 1. Então, para ser mais específico, a excentricidade é um número que está preso entre 0 e 1, ok? Quanto mais perto do zero, significa que essa elipse vai estar se transformando em uma esfera, desculpa, em um círculo, tá? Em uma circunferência, tá bom? Quanto mais longe, quanto mais perto do 1, significa que ela está bem achatada em um dos polos, ou polo norte, polo sul, ou pelo eixo leste-oeste, ok? Dessa forma, a elipse caracterizada por sua excentricidade, que é menor do que 1. A gente vai descobrir como é que faz para hipérbole agora, ó. Muito rápido. A hipérbole é o lugar geométrico em que o módulo da diferença, aqui tem que ter um cuidado, né? Porque tem um módulo entre a distância de P a um foco F1, também é fixo o foco, tá? E a distância de P a F2, então você calcula a distância do ponto P da elipse. Eu não coloquei no desenho, mas você pode colocar um ponto P em qualquer lugar do desenho. Então, dependendo de onde você colocar, lembrando que o desenho é esse que está de preto, esses desenhos que eu estou passando o mouse aqui. Ou é essa parte aqui, a parte esquerda da hipérbole, ou a parte direita da hipérbole, tá? Então, a distância de P até o foco 1 menos a distância do P até o foco 2
em módulo vai dar, né? Essa diferença em módulo vai dar 2A. Observa que é quase parecido com a definição da... Só falta colocar o mais aqui e tirar o módulo, claro, né? Mas o resto aqui é tudo igual. Então, se você conseguiu memorizar outra, essa aqui é fichinha, ó. O que que acontece da hipérbole? Na hipérbole a gente tem que ter só um cuidado. Por quê? Porque a distância focal agora, ó, ela está sendo maior que o eixo maior dela, tá? O eixo maior dela é a distância do A1 até o A2, que é 2A, beleza? Então, ó, a distância focal aqui ela é maior, então a distância de F1 e F2 é maior em relação à comparação da elipse, né? Então, qual é a moral aqui da história? Faltou colocar os elementos, né? Os elementos, de novo, distância focal, repete, né? F1, F2, eixo maior A1, A2. Aqui tem um eixo menor, que a gente diz que é um eixo não transverso, né? O eixo maior é o A1, A2, que chama de eixo também transverso, né? Alguns livros falam isso. E o eixo não transverso, que é esse do B, que a gente coloca aqui. O que acontece? Aqui surge um teorema de Pitágoras também. Só que o teorema de Pitágoras, a hipotenusa é que o C é maior que o A. Então, qual é a moral da história? Você grava aquele outro e troca o C pelo A quando for hipérbole. Entendeu? Essa é a grande sacada. Então, bem aqui, ó, no teorema de Pitágoras, eu vou trocar o C pelo A. Então, o C vai ficar como o teorema de Pitágoras? C elevado ao quadrado igual a B elevado ao quadrado mais A elevado ao quadrado. Pronto. Memorizou isso, tá ótimo para fazer as contas. Beleza? A equação reduzida. A equação reduzida, ela é parecidíssima. Só tem um menos na fórmula, diferente da elipse, ó. Então, quando vier esse menos aí, é candidato a ser hipérbole, né? Quando vier o mais, é candidato a ser elipse. Então, essa é a sacada aqui. Então, continua a mesma coisa, né? Então, x ao quadrado, x ao quadrado dividido por a ao quadrado. Lembrando que esse a vai ser o eixo maior, no caso, né? Que é o meu exemplo que está aqui. E menos y ao quadrado dividido por b ao quadrado. Isso é igual a 1. Aqui eu estou considerando o A maior que o B. Vamos já fazer no GeoGebra também as outras contas que ficam trocadas, tá bom? De novo, tem a excentricidade, né? Então aqui a excentricidade continua valendo C sobre A, é um número positivo também. Eu estou de novo colocando os focos, nesse meu caso, sobre o eixo X. Então o foco F1 vai ser menos C até 0. O foco F2, aqui ficou faltando trocar, né? F2 vai ser de C até 0. De fato, na dedução, de novo, só lembrando agora que a hipérbole, o C é maior que o A, ou seja, o C é a hipotenusa no teorema de Pitágoras. Então aqui eu coloquei já resolvido para achar o C. Em particular, o C é maior que A, a gente já viu isso, né? Porque ele se trata agora que o C é a hipotenusa, é maior que, que os dois dos catetos, né? Logo, a excentricidade ela é um número maior que 1. Só a grande sacada é essa aqui, tá? Ah, tá aqui os elementos da hipérbole, ó. Tem um elemento que não tem na elipse. Qual é o elemento? Por isso que eu coloquei destacado aqui para trás, no próximos slides. Por quê? São as assíntotas. O que são as assíntotas? As assíntotas são duas retas perpendiculares, essas que estão tracejadas, que passam aqui na origem, que eu chamei de R e de S. Não sei se está dando para visualizar aí, né? São duas retas perpendiculares que passam na origem. Se a hipérbole estiver centrada na origem, um ponto O, no meu caso aqui, né? Então, dada a equação geral, ou dada a equação reduzida dela, como é que a gente faz para obter as assíntotas? A gente troca esse 1 pelo 0 e resolve essa equação. A gente vai resolver já ela, como é que faz. Então, para achar as assíntotas, basta tirar esse 1 da jogada aqui e colocar 0. E resolve isolando o y. Então tu vai encontrar um y valendo mais ou menos alguma coisa, ok? Que é justamente que dá as duas retas perpendiculares, tá bom? E por último, tem a definição de parábola. É o lugar geométrico em que a distância de um ponto P
qualquer da parábola, que já desenhei o ponto P, ó, ficou até mais bonitinho, até o foco agora não tem dois focos, claro, só vai ter um, né? Esse foco, ele é fixo, né? Lembrando de novo, todos os focos, tanto da hipérbole, tanto da parábola, tanto da elipse, são pontos fixos, tá? E é igual a distância, a essa distância do ponto P até o foco, é igual a distância de um ponto P até a reta diretriz. Aqui faltou ajeitar, né? Então a distância que eu coloquei aqui é igual. Então a distância de P até F, ela é igual a distância de P até a reta diretriz D. Essa reta diretriz em símbolos está aqui. Então a distância de P até F é igual a distância de P até a reta D. A gente já aprendeu a calcular a distância de ponto a ponto, né? Que é o teorema de Pitágoras, né? E a distância do ponto até a reta também, a gente já fez essa conta aqui em aulas passadas, tá bom? Os elementos dela tem um vértice, tem um foco e tem a diretriz. A gente vai já colocar aqui. A diretriz de uma parábola é uma linha reta perpendicular ao eixo de simetria. Então, olha lá, deixa eu voltar aqui. Quem seria o eixo de simetria aqui nesse exemplo que eu estou dando? Nesse exemplo que eu estou dando, o eixo de simetria seria o próprio y, né? A parte esquerda é igual à parte direita, né? É como se fosse o desenho do nosso rosto, mais ou menos, né? Ok? Então, geralmente o lado direito é simétrico ao lado esquerdo e vice-versa. Então, se o eixo de simetria é vertical, a diretriz é horizontal. É claro, se for ao contrário, vice-versa. De praxe, como é que eu vou achar a equação reduzida da parábola? Ela dá-se por essas duas condições, ó. Nesse meu desenho eu estou dizendo que o y é igual a x ao quadrado, né? Aqui eu estou considerando o c valendo 1. Vai aparecer esse c. A gente vai já descobrir como é que faz para calcular este c. O número c aqui, tá bom? Se vier trocado, você inverte aqui a parábola, tá? A gente vai fazer também lá no GeoGebra as duas condições. Os elementos da parábola: o foco, né, que é um ponto fixo, a diretriz, o eixo principal, que contém o foco, né? O vértice da parábola, a gente sabe que é lá do ensino médio, né? Que a parábola, o vértice é menos b sobre 2a, né? E menos delta sobre 4a, né? Não sei se vocês lembram disso. E tem um parâmetro chamado de P, eu não coloquei lá no desenho, mas aqui eu vou explicar, ó. Esse P é a distância do foco até a reta diretriz D. Então essa distância do foco até a reta diretriz D é chamado de parâmetro P, beleza? Ok. Então é isso. Na aula 7 é isso. Bom, na aula 8. Na aula 8, a gente vai fazer entender a mudança de coordenada pela translação do sistema cartesiano e identificar a cônica transladada a partir da equação geral. Ele faz uns cálculos, o livro não faz uns cálculos lá com A, B, C e D, a gente vai colocar aqui, mas eu prefiro colocar completando os quadrados. Eu acho que fica bem mais fácil de entender e bem melhor de visualizar também. Vamos tentar ver se a gente consegue repassar para vocês isso. Então, identificar uma cônica transladada a partir da equação geral, segundo objetivo, e construir cônicas com eixos paralelos aos eixos coordenados. Que a gente está fazendo todas essas três coisas aí, nada mais nada menos que chamado de translação dos eixos, tá? A simetria, os tipos, o livro fala, se não falar, dois ou três tipos de simetrias. Uma simetria em relação a uma reta. Então tu tens uma reta, aí tu pode fazer uma simetria dela. Tu pode pegar um ponto e achar o simétrico em relação a essa reta. Ou pegar uma reta e achar simétrico em relação a essa outra reta aí. Então pode ter simetria de ponto reta, de reta em reta e de reta em ponto, tá? Esses três tipos de simetria. Eu coloquei só a primeira aqui porque eu achei mais interessante. Mas o livro faz as três que eu falei agorinha, tá?
Então, seja R uma reta do plano, o simétrico de um ponto P, aí você escolhe onde é que fica o P, ou está para cima ou está para baixo. Então, vamos colocar aqui que o P está aqui para cima, dessa reta azul aqui, tá? Em relação à reta R, então vai ser o ponto P', que está aqui para baixo, sobre a perpendicular. Então, esses pontos aqui, P e P', eles formam uma reta perpendicular a essa reta dada R. Olha, perpendicularismo, para quem não lembra, tem a ver muito com o produto interno, né? O produto interno tem que dar zero, né? O produto interno dos vetores diretores tem que dar zero. A gente vai já fazer essas contas já já. Então, a reta que passa por P e cuja distância é a mesma. Então, bem aqui no ponto do meio é chamado de ponto médio, né? Então, distância de P até P' é um número. Então, bem aqui tem um ponto de encontro com a reta R, ou seja, é um ponto médio M, né? Então, a distância de P até M, ou seja, de P até a reta, é um valor, e ele tem o mesmo valor de distância de M até o P'. Não sei se deu para entender. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Determinemos o ponto P' simétrico ao ponto 4 e 1, com relação à reta 2x menos y igual a 2. Beleza. Essa reta 2x menos y igual a 2 tem um vetor diretor, que eu vou chamar de dr. Quem é o vetor diretor? São os elementos que acompanham o x e o y, desculpa, os números, né? Então, quem acompanha o x é o 2, e quem acompanha o y é o menos 1. Aqui está trocado, né? Faltou ajeitar aqui, tá? Então, bem aqui nesse dr é 2 e menos 1, tá bom? Logo, o vetor diretor de S, que é perpendicular, a gente já descobriu. O que é que a gente faz? A gente troca o sinal do y, aqui é menos 1. Volta a falar, o dr é 2 e menos 1, tá? Então, a gente, menos 1 do dr, vou trocar o sinal, então vai ficar 1. E o x do dr vai continuar o mesmo, ou seja, o ds vai ser quem? 1 e 2, tá? Por quê? Porque quando eu fizer o produto interno de dr com ds, tem que dar 0. Deu para entender? Vou ajeitar aqui, tá faltando trocar aqui, né? Então aqui o dr é igual a 2 e menos 1. Beleza? O ponto M pertence à reta. Logo, as coordenadas de M é quem? É x. E aqui eu vou isolar o y na reta. Se isolar o y, vai ser quem? 2x menos 2, né? Vou passar esse 2 para o lugar do y, o y para o lugar do 2. Ou seja, 2x menos 2 é igual a y. Então, meu M vai ser quem? X e 2x menos 2. Coordenada x e a ordenada y é 2x menos 2. E como eu acabei de falar... Ei, professor, volte um minuto aí. Onde? Comece de novo essa parte. O ponto M pertence, que eu fiquei meio aí. Desculpa, ó. O ponto M... Deixa eu voltar bem aqui, ó. Tá aqui o desenho, certo? Bora fazer aqui um exercício de imaginação. O ponto M, ele tá bem aqui na reta. Consegue ver? Se ele está na reta, ele satisfaz a equação da reta. Confere? Aí eu volto para cá para o exercício. Olha, se ele satisfaz a equação da reta, então, o que está escrito aqui na reta? Que é 2x menos y igual a 2. Confere? Faltou fazer esse passo aqui, ficou meio algébrico, né? Então, o que acontece? Se eu isolar o y aqui, ó, quem está isolado está o 2, certo? Se eu isolar o y, como é que fica aqui o y? Vou trocar o y para o lugar do 2 aqui, ó. Então, vai ficar quem? 2x menos 2 igual a y. Concorda comigo? Sim. Aí eu vou jogar aqui no ponto M, ó. É isso que está escrito aqui, ó. Deu para entender? Tá, ok agora. Beleza. Então esse ponto M ele pertence tanto à reta R quanto à reta S. Ele é a interseção das duas, ok? Então o que significa? Que o vetor PM é perpendicular a ds, ao vetor diretor da reta S. Então, fazendo as contas, lembrando que como é que se acha o vetor dado dois pontos? Você faz a diferença dos pontos, né? Coordenada com coordenadas.
Então, fazendo a diferença. Então, quem vai ser o vetor PM? Vai ser quem? Primeira coordenada, x menos... Acho que aqui eu errei, né? Que é 4, é? É 4, né? X menos 4, muito bem, isso mesmo. X menos 4... Tá só trocado aqui a conta, que é na hora de fazer o Ctrl C, Ctrl V, eu errei. Então vamos lá, eu vou ajeitar. Então aqui é x menos 4, confere, mais 2 vezes o 2x menos 3. Da onde que surgiu o 2x menos 3? Eu vou fazer 2x menos 2 menos 1. Confere? Foi aqui que eu errei, bem aqui é menos 4 também, né? Deixa eu ajeitar. Então é x menos 4. Mas é engraçado que eu coloquei lá no final, ó. Assim obtemos o ponto x e y valendo 2. Valendo 2. Então m é 2 e 2. Né? Como m é um ponto médio de P' e P, é só fazer o ponto médio. O que é que diz o ponto médio? O ponto médio ele é a soma das coordenadas dividido por 2. Aí eu achei o ponto P'. Deu para entender? Quando a gente fizer as contas, porque as contas já estão feitas aqui, quando a gente fizer as contas fica melhor. Eu não quis colocar muito slide, vai ficar muito, o PDF fica muito grande. Ok? Depois a gente volta nesse problema aqui. Beleza. Lugar geométrico. Lugar geométrico, o conjunto é o conjunto formado pelos pontos cujas coordenadas satisfazem uma equação algébrica nas variáveis x e y. A circunferência é um lugar geométrico, a elipse é um lugar geométrico, a hipérbole é um lugar geométrico, a parábola é um lugar geométrico, tá? Então, o lugar geométrico, ele é muito maior, muito mais amplo do que essas quatro que eu mencionei. Então, essas quatro que eu mencionei estão dentro desse conjunto de lugares geométricos, tá? Por exemplo, a bissetriz é um lugar geométrico, né? A mediatriz é um lugar geométrico, então a gente está estudando só as cônicas, né? Olha o que acontece. A equação geral das cônicas, ela tem essa carinha aí, ó. Ela é essa fórmula bem grande, que são dadas por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou o E aí, né? Acho que aqui faltou, tá errado também aí, ó. É ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais um f, né? Esse f aí vale o e e esse g é o f, tá ok? Com A, B e C não simultâneos nulos, então não pode ser nulos os três ao mesmo tempo. Pode ser um ou outro ou dois, tá? Mas os três ao mesmo tempo não podem ser nulos. Os valores de A, B, C, D e F, eles são chamados de coeficiente. Na equação geral, se o B é diferente de zero, indica que a cônica tem uma rotação, que será a próxima aula da semana que vem, tá? A gente vai descobrir como é que faz para desfazer a rotação, no caso, tá? E a gente vai estudar aqui o caso em que o B é igual a zero. Se o caso em que o B é igual a zero, significa que a equação se torna sem o termo xy, né? Então isso você tem que gravar já, porque se tiver numa equação o termo xy, significa que teve uma rotação de eixos, tá? Caso contrário, não teve rotação. Pode ser que aconteça que tenha apenas translação, que é o nosso caso aqui que a gente quer estudar, quando B for igual a zero, ok? A identificação do lugar geométrico é representada por essa equação e, como esta, é feita transladando os eixos, ó. Então aqui, quando tiver o B igual a zero, basta transladar os eixos, que é o nosso caso agora. Então, os eixos transladados, o que é que acontece? Na equação da elipse, ela começa com x ao quadrado, né? Dividido por a ao quadrado, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado. Se você conseguir colocar nessa forma que está aí na tabela,
significa que ela foi transladada para onde? Ela foi transladada para o ponto x0 e y0. Deu para entender? Onde x0 é uma reta paralela ao eixo y e y0 é uma reta paralela ao eixo x. É trocado, tá? Foi isso mesmo que eu falei. A hipérbole, mesma história, né? Só muda o sinal de menos. E a parábola também foi transladada para o ponto x0 e y0. Como tem duas condições, eu coloquei as duas aí. A gente vai já descobrir através das equações. Se torna bem mais fácil que eu coloquei só por questão de fazer um resumo para vocês, de repente, vocês estudarem, né? Por esse PDF fica mais fácil de entender. Então, aqui no PDF não substitui o livro, né? Ele apenas resume um pouco na minha visão, né? Que eu achei mais interessante olhando como professor de vocês. Translação das cônicas, né? Uma forma de trasladar a equação geral na equação reduzida, então eu vou pegar uma equação grandona, que é aquela ax² mais cy², tá, toda aquela contona, eu vou tentar reduzir para deixar ela em forma de quem? x² dividido por a² mais ou menos, dependendo, né? Por y² dividido por b². Como? Completando o quadrado. Agora, para completar quadrado, a gente vai ter que observar o trinômio do quadrado perfeito, que se distribui em dois. Ou é o quadrado da soma ou é o quadrado da diferença. O quadrado da soma, a gente tem que saber essa formuleta aqui, né? Lá do ensino fundamental. Aqui, a mais b² é quem? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. A diferença é a mesma coisa com sinal de menos. Beleza? Então, se eu souber isso aqui, agora tem que prestar atenção que equação, se eu somar de um lado um número, eu tenho que colocar esse mesmo número do outro lado, senão a balança fica desproporcional. Que é o caso. Vamos fazer um exemplo aqui. Translação da parábola. Porque eu sei que essa equação vamos pensar assim. Vamos pensar que a gente tem só a primeira linha aí do exemplo. Mostre que a equação é a equação de uma parábola transladada. Então vamos pensar que a gente tem só essa linha de problema aí. Como é que eu sei, olhando para a equação, que se trata de uma parábola? Alguém tem uma resposta? Se você olhar a equação geral e ver que não tem x² e y², é candidato a ser parábola. Deu para entender? Ela não tem ao mesmo tempo os dois x² e y², ó. Então, se não tem, é porque é candidato, não significa que vai ser, tá? Aqui o livro já afirmou que é, porque ele já fez a conta, né? Mas se tivesse só essa primeira linha, eu faria como? Vamos fazer aqui. Então, o que acontece? Eu vou agrupar x com x, y com y. Como? Então, aqui eu deixei a equação na primeira linha, né? Normal, não mexi. O que é que eu vou fazer? O 5y é positivo, passa para o outro lado negativo. Então, passa menos 5y. O menos 3 passa para o outro lado mais 3, ok? E o que é que eu fiz com o x? Coloquei o 2 em evidência. Então, o 2 aparece no 2x² e o 2 aparece no menos 4x. Colocando o 2 em evidência, fica quem? 2 vezes, parêntese, x² menos 2x. Deu para entender? Aí acontece o seguinte, eu quero completar quadrado aqui nesse parênteses. Como é que eu completo o quadrado? Eu tenho que colocar um número para poder dar certo. Como é que eu acho esse número? Eu pego quem está com x, quem está com x é o 2. Eu vou pegar ele e dividir por 2. Por que por 2? Porque a regra é bem aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, ó. Sempre aparece 2 na fórmula, então eu quero voltar. Se eu quiser voltar, vou ter que dividir por 2. Entendeu? Então vamos lá. Pegando 2 e dividindo por 2 vai dar 1. Eu pego essa resposta, 1,
e elevo ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Foi esse que eu coloquei aqui em vermelho. Deu para entender? O que acontece? Esse parêntese aqui do lado esquerdo, ele vai se resumir a x menos 1 elevado ao quadrado. Ok? Então eu tive que acrescentar o 1 aqui dentro do parênteses, mas esse 1 está multiplicado por 2, que está aqui fora. Então eu tenho que colocar o número 2 aqui do outro lado, ó, que está em vermelho. Deu para entender? Aí eu faço as considerações, né? Quais são as considerações? 2 vezes x menos 1 elevado ao quadrado. E aqui 3 mais 2 dá 5, e eu coloco o 5 em evidência. O menos 5, desculpa. Então, menos 5, parêntese 1, y menos 1. Ah, então quer dizer o quê? Que essa equação foi transladada uma unidade para a direita em relação ao x, uma unidade para cima em relação ao y. Ó. A gente vai fazer esse desenho depois também. Tá aqui, ó. A equação da parábola vai cair nesse primeiro caso aqui, ó. Bom? Agora vem um exercício bem mais difícil. Mostre que a equação, essa grandona, é uma hipérbole transladada. Vamos ver. O que acontece? Está aqui a equação. Eu vou passar o menos 68 para o lado, vai ficar 68. Vou agrupar x com x, porque na primeira linha não está agrupada, né? Vou agrupar x com x e y com y. Quando eu agrupo x com x, fica quem? 4x ao quadrado menos 8x. Eu vou colocar o 4 em evidência. 4, parênteses, x ao quadrado menos 2x. Aqui no y tem que ter um cuidado, porque bem aqui tem um menos. Então, se eu poderia colocar o 9? Poderia colocar o 9. Só que qual é o meu objetivo? É deixar esse menos aqui na frente, porque ele vai me dizer que é uma hipérbole. Lembra lá da equação da hipérbole? Tem um menos no começo, aqui no meio do caminho, né? Então é o seguinte, vou colocar esse menos 9 em evidência. Estou aqui na... Depois de parábola transladada, eu estou aqui na 1, 2, na terceira linha, tá? Estou passando o mouse. Dando para visualizar? Acho que tá, né? Então é o seguinte. Deixa eu aumentar aqui meu zoom. Então 9, negativo em evidência, parênteses. Y ao quadrado menos 4y. Por que apareceu esse menos 4y? Se eu fizer jogo de sinal menos 4 com menos 9, dá menos com menos, dá mais. E 9 vezes 4, 36, ok? Aqui foi um erro meu, era 68, já tinha que passar para o outro lado, mas não alterou a minha vida aqui também, né? Poderia voltar, não tem problema. Mas era para ele estar para o outro lado já, tá? Foi só na hora de digitar aqui. Então aqui é igual a 68, tá? Não tem mais esse zero aqui, beleza? Arrumando a casa. Eu tenho que colocar o número 1, ele está em azul, né? Para poder ficar o quadrado. Agora a gente fez aqui, né? Tenho que colocar o número 1 para ficar o trinômio do quadrado perfeito. Só que quando eu coloco 1 aqui dentro do parênteses, eu tenho que multiplicar ele por 4. Então eu tenho que jogar o 4 do outro lado também. Por isso que eu coloquei em azul, ó. O que eu estou acrescentando do lado, eu tenho que acrescentar do outro. E por último, dentro do parênteses aqui, y ao quadrado menos 4y, como é que eu acho que é o que está faltando para ter o trinômio do quadrado perfeito? Lembrando da regra, voltando aqui, tenho que dividir por 2, né? Então, vamos lá. Se eu pegar o 4 e dividir por 2, vai dar 2. Por coincidência, 2 vezes 2 dá 4. Então, acrescentei um 4 aqui dentro do parênteses que está em vermelho aqui, ó, esse 4. Só que esse 4 ele foi multiplicado por 9 negativo. Então, vai dar menos 36. Foi isso que eu coloquei aqui do outro lado em vermelho, ó. Então, eu tenho que acrescentar o 4 e o menos 36. Agora sim, arrumando a casa. 4. Esse trinômio x ao quadrado menos 2x mais 1 é quem? É x menos 1. Esse 1, lembrando que está em azul aqui, né? Era para estar em azul. Elevado ao quadrado. Aí menos 9. Aí aqui vai ficar quem?
y ao quadrado menos 4y mais 4 é quem? Ele é y menos 2 elevado ao quadrado. Isso é igual, fazendo essa conta aqui no final, 68 mais 4, 72, 72 menos 36, 36. Agora aqui eu vou pegar o 36 e dividir tudo por 36, ó. Como aqui é 36, eu quero que aqui no final seja 1. Então, se aqui no final ser 1, eu tenho que dividir toda essa equação por 36. Aí surge a equação da elipse transladada. Da elipse não, desculpa, da hipérbole. Transladada para onde? Ela foi uma unidade para a direita em relação ao x e 2 unidades para cima em relação ao y. Beleza? A gente vai construir lá e descobrir como é que faz isso aqui também lá no GeoGebra, tá? Eu aconselho a vocês a manusear o GeoGebra para essas equações, para vocês descobrirem por onde estão os eixos, os focos. Fica bem mais fácil de entender e compreender. Beleza? E por último, vamos fazer o exercício parecidíssimo, ó, só mudou a palavra elipse e, claro, a equação ficou um pouco parecida, se você olhar, ó, né? Qual é a moral da história? Mesma jogada, você vai agrupar o x, agrupar o y e joga o 4 para cá negativo, ok? Estou na segunda linha aqui, tá bom? De novo eu coloco o 4 em evidência, de novo, agora aqui tem que ter cuidado, porque agora aqui é o mais, né? Então, ó, deixa eu só fazer um exercício com vocês. Qual é o exercício? Galera, se você vê que começa com alguma coisa y ao quadrado menos, desculpa, alguma coisa x ao quadrado menos alguma coisa y ao quadrado, se tem um menos aqui relacionando os quadrados, tanto do x quanto do y, é candidato a ser o quê? Uma hipérbole. Deu para entender? É diferente desse, porque esse aqui tem mais. Então é candidato a ser uma elipse. É candidato, não significa que será, tá? Mas é candidato, bom? Ok. Então aqui eu vou fazer as mesmas agrupações aqui, bonitinho. Chegou na mesma coisa, só que aqui eu acrescentei o 4 e lá eu fiz diminuir 36. Aqui eu vou aumentar 36, né? Então vai embora o 4 com 4 do lado direito aqui, nessa linha. Sobra o 36. Mesma jogada, divide por 36. A gente vai já descobrir como é que faz isso. E chegou na equação. Está transladada uma unidade para a direita em relação ao x. E 2 unidades para cima em relação ao y. Ok? Com isso, acaba a aula dos slides. Vamos agora... mão na massa, né? Fazer as contas. Alguém tem que trabalhar no Brasil. Vamos lá. Então, deixa aqui ligar aqui o Note para vocês. Ok, galera? Tem gente chegando ainda aí no... Então, aqui é a aula 7. Então, vou colocar aqui a aula 7. Calma quando eu estou aqui no slide. Vou já apresentar para vocês o que eu estou falando. Então vamos aqui. Deixa eu ver se ainda está gravando. Tudo certo, bonitinho para não ter problema, né? A galera que chegou agora, né? Já falei que existe a lista do professor. Eu estou organizando a minha lista avaliativa. Eu pensei em pegar 2 exercícios de cada aula de 1 a 6, dando, no caso, 12 exercícios para ser avaliado. Provavelmente vai ter a lista 6, né? Provavelmente vai ter a lista 6. Tá? Esse assunto ele estava tão fácil até aqui. Daqui para frente ficou um pouco difícil. A minha opinião, né? Beleza, então vamos seguir. Cadê a caneta? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que representa a equação?
Ok? Tá dando para ler, né? O que representa a equação? Vou chamar de A. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a menos 1. O que é que representa isso? Alguém consegue fazer? Vamos parar para pensar. Chuta um X, um número que você quiser. Esse X, na hora que você fizer a conta, ele vai ser um número maior ou igual a zero. Concorda comigo? E o Y também vai ser um número maior ou igual a zero. Ou seja, o que está do lado esquerdo sempre vai ser um número maior ou igual a zero. Então isso nunca pode ser um número negativo, confere? Então qual é a moral da história? Isso aqui é um conjunto vazio. Deu para entender? Sim. B. Vamos pensar aqui, ó, x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, isso dando zero. Quando é que uma coisa pode dar zero? Se a soma de cada parcela der zero aqui, né? Então, para isso dar zero, então x menos 1 tem que ser zero. Então, daqui eu tenho que o x vale 1. Confere? A mesma ideia para o y. Então, y menos 2, bem aqui tem um e, igual a zero. Portanto, o y é igual a 2. O que é que eu obtive aqui? A solução é um ponto em que o x é 1 e o y é 2. Então, observa que, dada uma equação, aqui é uma equação quadrática, ó, tá? Essa equação ela está numa forma reduzida, mas se eu quisesse ampliar ela, seria isso aqui, ó. X ao quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado menos 4y mais 4. Isso é igual a zero. Aí daqui eu resumiria, ó. Então aqui eu tenho uma equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y. 1 mais 4 dá 5, ó. Tá aqui a equação geral. Seria essa porrada aqui, ó. Tá? Então quando eu reduzo ela, que eu faço aqueles completamentos de quadrado, vai surgir essa parte que eu tenho aqui no início, bom? Então aqui o conjunto solução é um ponto, né? Então aqui o conjunto solução é um ponto. O ponto P que eu representei, onde o x é 1 e o y é 2, beleza? C. Deixa eu colocar aqui. Então fica x mais 5 ao quadrado dividido por 16 mais y menos 2 elevado ao quadrado dividido para 9. Isso dando zero. O que é que pode acontecer? Mesma ideia lá de cima, né? Então essa primeira parte tem que ser zero, essa segunda parte tem que ser zero. Ó, se essa primeira parte tem que ser zero, é porque x mais 5 tem que ser zero. Então aqui o x é igual a menos 5. E o y menos 2 tem que dar zero, ou seja, o y é igual a 2. Daqui de novo eu obtenho um ponto que é o menos 5 e 2, beleza? Tranquilo? 5 e 2. Próximo passo. O próximo passo, eu vou chamar, qual era a letra D, né? Letra D, você vai fazer assim, x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 4, isso igual a zero. Isso aqui já é um exercício para achar as assíntotas da elipse, ó. Da elipse não, desculpa, da hipérbole. Então, se você tem x ao quadrado, o que está faltando para ser uma hipérbole aqui?
tirar esse 0 para ser 1, né? Aí seria uma hipérbole. Deu para entender? Então, qual é o exercício que eu falei lá nos slides? Tira o 1 e coloca por 0 para poder achar as assíntotas. E as assíntotas, elas são duas retas perpendiculares. Vamos achar. Como é que eu vou achar? Eu tenho que isolar o x ou o y, tá? Então, aqui isolando, vai ficar quem? X ao quadrado sobre 9 igual a y ao quadrado sobre 4. Ok? Então, aqui arrumando, vai ficar y ao quadrado igual a 4 nonos. Passei o 4 que está dividindo, multiplicando. Bom? Ora, aqui eu tiro a raiz quadrada, né? A raiz quadrada, por isso que apareceu mais ou menos, ó. Raiz quadrada de 4x ao quadrado e 9. Então, aqui eu obtenho as duas assíntotas. Então, y é igual a mais ou menos 2x sobre 3. Está aqui. Isso aqui é um par de retas. Perpendiculares. Ok? Deixa eu escrever melhor, né? Para não ficar simbologia. Perpendiculares. Beleza? Essas aqui, ó, vou colocar um obs. São as assíntotas da hipérbole qual? X ao quadrado, embaixo 9, né? X ao quadrado dividido para 9 menos y ao quadrado dividido para 4 igual a 1. Bom? Opa. Ok. O D já foi. Tá, bora fazer o E agora. Se vier o E. Se vier y ao quadrado menos 4y igual a 5. O que representa isso? Pode ser uma elipse? Resposta não. Pode ser uma hipérbole? Resposta não. Pode ser uma parábola? Resposta também não. Por que não pode ser parábola? Porque aqui tinha que ser, em vez de 4y, tinha que ser 4x, por exemplo. Aí era candidata a ser uma parábola, né? Deu para entender? Tinha que aparecer um termo trocado. Um y ao quadrado e um outro 4x. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou completar quadrado. Lembra como é que completa quadrado? Então, y ao quadrado menos 4y mais alguma coisa. Isso é igual a 5 mais alguma coisa. Vamos lá descobrir como é que eu acho. Como é que eu faço? Eu pego 4 e divido por 2. Isso vai dar 2. Esse cara aqui eu vou precisar. Ok? Aí eu vou pegar esse 2 e multiplicar por 2. Isso vai dar 4. Claro, voltou, foi coincidência, tá? Então esse 4 que está no quadrado, é ele que eu vou colocar dos dois lados. Beleza? E esse 2 que eu circulei, ele que vai vir como resposta do trinômio do quadrado perfeito. Então isso aqui é quem? É y menos 2 elevado ao quadrado. E isso é igual a 4 mais 5 dá 9. Confere? Ora, y menos 2 igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, né? Então, y menos 2 é igual a mais ou menos 3. Confere? Então, aqui eu tenho que o y é igual a 2 mais ou menos 3. Aí aqui eu tenho o 2 mais 3, que é igual a 5. E o 2 menos 3, que é igual a menos 1. Ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um par de retas, né? Um y igual a 5 e um y igual a menos 1.
beleza? Deu para entender? Vamos fazer a AF. A F, eu vou partir daqui, deixa eu ver. X ao quadrado menos 6x, né? Menos 6x igual a 7. Igual a 7. A 7. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu trocar para poder dar certo aqui. Igual. Eu já tinha feito um, só que eu não quero repetir aqui, entendeu? É 7 mesmo, né? Igual a 7, ó. Beleza. Sim. Isso, de novo, representa uma hipérbole? Não. Porque hipérbole tem que ter quem? X ao quadrado, y ao quadrado, né? Algum número por aqui, algum número por aqui. Para ser elipse, tinha que ser isso aqui. Para ser parábola, tinha que ter um x ao quadrado e uma coisa y só. Ou ao contrário, uma coisa y ao quadrado e uma coisa x. Não tem. Então, não é nenhuma dessas três. Então, vamos tentar fazer como? Completando no quadrado. Vamos completar x ao quadrado menos 6x mais o que falta, 7 mais o que eu coloquei. Como é que eu vou achar? Vou pegar o termo que está com x, no caso é 6, e dividir por 2. No caso, eu obtenho o número 3. Agora eu vou pegar esse 3 e multiplicá-lo por ele mesmo, que vai dar 9. Esse que está no quadrado, que eu vou somar para os dois lados. E esse que ficou circulado, ele se transforma em x menos 3 ao quadrado. Se aqui for mais, tá, galera? No 6x, se for mais, continua mais aqui no meio, tá? Igual a 16. Confere? Ora, então x menos 3 igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Então, resumindo, x igual a 3 mais ou menos é 4, né? Separa o 3 mais 4, que dá 7, e o 3 menos 4, que dá menos 1. Eu acho que é isso, né? Beleza? Resumindo, isso daqui de novo tenho um par de retas, né? Um par de retas. O que foi que eu coloquei agora aqui? Tá. Onde o x vale 7 e o y é igual... Opa, errei, x. O x é igual a menos 1. Beleza. Tranquilo? Era isso. Era isso. Ok? Dúvidas ou dívidas? Ok, Carlos. Deixa eu pegar aqui e... Deixa eu pegar aqui e fazer umas continhas pra gente... Tá. Já tinha feito aqui meu resumão. Então vamos lá. Então aqui eu vou zerar, tá? Vou zerar aqui, eu vou colocar aula 8. Não se preocupe que esse PDF vai ficar com vocês, tá bom? Deixa eu ver se está gravando, ainda tá aqui, ótimo. Então vamos pensar assim, galera.
qual cônica é representada pela equação abaixo. A inteligência artificial, né? Ela não é... Ela escreveu cônica do jeito que ela achou que era, né? Deixa eu colocar aqui, aumentar para vocês verem. Chegou mais gente aqui. Então tá aqui, ó. Então, dada a equação abaixo, o que vocês acham que é isso aqui? 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado igual a 36. Ela é candidato a 1. Elipse, 2. Hipérbole ou 3. Parábola, pelo que eu acabei de explicar até agora. Ela é candidata a quem? A 1, 2 ou 3? Pode ser no chat. A 1, né, Carlos? Por quê? Porque bem aqui tem um mais, ó, né? Então vamos tentar reduzi-la, deixá-la da forma... Então o que eu vou fazer? Vou pegar toda a equação e dividir pelo número que está aqui, ó. Esse aqui que vai me comandar, tá bom? Então vou dividir tudo por 36. Então vai ficar 4x ao quadrado dividido para 36 mais 9y ao quadrado dividido para 36 igual a 36 dividido para 36. O meu objetivo é ficar 1 no final, então tenho que dividir por 36. Simplificação de fração. 36 por 4 dá 9. Então aqui sobra x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4. Isso é igual a 1. Olha que interessante. Quem é maior, o 9 ou o 4? O 9. Então significa que a elipse, ela tem essa carinha, ela é assim, ó. O eixo maior está sobre o eixo x, tá bom? Ela tem essa carinha aqui, ó. Beleza? E quanto vale o a? Lembrando que a equação é x ao quadrado sobre a ao quadrado, ó. Y ao quadrado sobre b ao quadrado. Já está quase lá, né? O que está faltando? X ao quadrado, transformar esse a ao quadrado em 3 ao quadrado, ó. Que interessante. Fica tudo bonitinho e fácil. Então daqui eu tenho que o a vale 3. Com isso, o 2a, que é o eixo maior, vai valer 6, né? Então aqui o eixo maior, né, está no eixo X, confere? Beleza. Agora vamos aqui no B. O B é igual a 2. Então 2B é igual a 4. Esse é o eixo menor. Ok? Ele está no eixo Y. Confere? Ok. Então você já tem o A e o B. Quanto vale a distância focal? A distância focal eu vou achar através do teorema de Pitágoras. Lembrando que o teorema de Pitágoras é quem? A ao quadrado para elipse igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo, isso vai dar 9. Isso vai dar 4, né? Mais C ao quadrado, ok? Substituindo 9 menos 4, fazendo as contas, desculpa. Então, C elevado ao quadrado é igual a 5. Confere? Então, C é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 5. Então, quem é o foco 1? O foco 1 é menos raiz quadrada de 5 e o 0. E o foco 2? O foco 2 é raiz quadrada de 5 e 0. Ok? Então, quem é a distância focal? Então, distância focal é 2c. Então, vai ser 2 raiz quadrada de 5. É esse número aqui que é a distância focal. Ok?
Deu para entender? Deu-se. Tranquilo, né? Vamos só trocar a ordem aqui pra gente ver o que acontece. Se eu trocar a ordem aqui, ó. Então aqui eu vou representar por A, né? Se eu trocar a ordem, deixa eu copiar aqui que eu... Se eu trocar a ordem, colocar pra cá. E eu vou apagar aqui o... Vou colocar 9 e aqui 4. Se eu trocar a ordem, aí eu não vou fazer a conta mais. Vou deixar tudo implícito, tá bom? Eu vou chegar em x ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é igual a 1, ok? O que significa? Que agora o 3 é maior do que o 2, né? O que significa? Que agora ela está nessa posição, ó. Ela está assim, ó. O eixo maior está sobre o eixo y. Deu para entender? Bem aqui é 3, bem aqui é menos 3, bem aqui é 2, bem aqui é menos 2. E a distância focal continua valendo, né? O F1 vai ser quem? Vai ser 0 e menos raiz de 5, está sobre o eixo y agora, tá? E o F2 vai ser 0 e raiz de 5. Só mudou essa condição, tá? Deu para entender? Sim ou não, galera? Beleza. E tá faltando a excentricidade, né? A gente não fez a excentricidade, né? Então aqui, quanto vale o E? O E vale raiz de 5 dividido para 3. Confere? Aqui também vale a mesma coisa. O E vale raiz de 5 dividido para 3. Tá? Sempre aqui é o eixo maior aqui em cima, tá? Aqui, desculpa, aqui embaixo, ó. Semi-eixo, deixa eu até colocar aqui, né? Semi... Eu não sei se escreve assim agora. Eixo maior. Beleza? Sempre. É isso, né? Que eu tinha que falar. É isso aí. E como é que eu faço para transladar, né? Como é que eu faço para transladar? Então eu vou... Deixa eu ver aqui que eu fiz a seleção das questões. Tá. Eu acho... Deixa eu ver aqui. Não sei por onde coloquei, mas... Siga lá, pelota. Beleza. Se em vez de mais for menos lá, né? Então vamos fazer o caso, deixa eu copiar aqui de novo. Então Ctrl C e jogar para cá pro final. Ctrl V. Tem a mesma coisa, né? Só que agora eu vou chamar de C essa coisa. E não é mais, é menos. Se é menos, é porque é candidato a hipérbole. Beleza. Então vamos lá. Mesma jogada, né? Mesma jogada. Então isso aqui se resume a quem? A x ao quadrado sobre 3 ao quadrado menos agora, né? Y ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é igual a 30... Opa, que é igual a 1, desculpa. Fazendo aquelas mesmas contas que a gente fez, né? Ok, qual é a moral da história? Que aqui o A vale 3,
continua valendo a história, né? 2A vale 6, está sobre o eixo X, né? O B vale 2, 2B vale 4, só que agora o C não é mais aquele teorema de Pitágoras, o C é C ao quadrado, A ao quadrado, mais B ao quadrado, porque se trata de hipérbole, tá? Então vou escrever bem aqui, ó. Para elipse. Não esqueçam disso. Quando se trata de hipérbole, né? Então hipérbole, isso daqui é para hipérbole. Então troca o A pelo C. Ok? Então C elevado ao quadrado é igual a quem? 9, isso aqui já está feita a conta, mais 4. C ao quadrado é igual a 13. Então, o C é mais ou menos a raiz quadrada do número 13. Beleza. Então, onde é que está o foco 1? O foco 1 está onde? No menos raiz de 13 e 0. Ele está sobre o eixo X, tá? O foco está sempre relacionado ao eixo maior, ok? No caso, o eixo maior aqui está sobre o X, tá? Escrever aqui eixo maior sobre o eixo X, beleza? Claro, o eixo menor ficou para o Y. E o F2 é raiz quadrada de 13 dividido por menos 0, né? Ok? Se você trocar as posições, aqui copiar aqui a mesma coisa. Ah, o desenho. Como seria o desenho? O desenho seria mais ou menos assim, né? Então seria uma coisa do tipo assim. Onde aqui seria 3, aqui seria menos 3. Aqui seria a raiz quadrada de 13, que é o foco. Aqui seria menos raiz quadrada de 13. Aqui seria o outro foco. É isso, beleza? Tá faltando aqui achar as assíntotas. Como é que eu vou achar as assíntotas, né? Assíntotas. Truque. Troque 1 pelo 0. Então vai ficar quem? Deixa eu voltar aqui. 4x ao quadrado. 4x ao quadrado menos 9y. Agora a gente fez esse exercício, né? Igual a 0. Então vai ficar 4x ao quadrado igual a 9y ao quadrado, né? Y ao quadrado é igual a 4x ao quadrado sobre 9. Então o y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4x ao quadrado sobre 9. Raiz quadrada do 4 é 2. Raiz quadrada do 9 é 3. E raiz quadrada de x ao quadrado eu vou colocar x ao quadrado. Está aqui as duas assíntotas, tá? Uma é positiva, outra é negativa. No desenho seria mais ou menos assim, ó. Ela vai cortar bem aqui, passando pela origem, ó. E corta bem aqui, passando pela origem, ó. Alguém quer falar? Não podia cortar o índice do X lá? Onde? Aonde você quer cortar o eixo? No 4x ao quadrado. Foi cortado. Opa, foi mal. Que droga. Esse aqui, né? Tem que cortar, né? Falei uma coisa e fiz outra. Obrigado. Tranquilo? Dúvidas? Tá certo, tá errado, tá errado, tá certo. Vamos fazer uma do livro, né?
Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. O livro ele faz uma abordagem que não, ele vai olhar para os coeficientes, tá, galera? Do A, B e C. Então ele não faz uma abordagem. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra pra gente ver. Ainda não tá apresentando, tá? Vai apresentar agora, ó. Então, no livro, logo no começo da aula, né, da aula 7, ele fala como é que é gerado essas cônicas, né? Essas cônicas, ela é gerada através disso aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Uma guia, né? Uma guia. Apareceu aí, né? Apareceu, né? Então, olha lá. O que é que eu construí aqui? Eu construí um controle deslizante, né? Que é essa coisa aqui, que eu chamei de alfa, né? Então, é isso aqui. E eu criei uma função, né? Vocês querem ver como é que eu criei isso aqui ou não? Não é interessante, né? Então, eu criei uma função, ó. A função que eu criei foi a função x. Só que eu construí do intervalo -2 a 2, que é esse que está em vermelho aí, ó. Que ele chamou de função f, né? Então ele construiu de -2 a 2, ó. -2 a 2. Esse é o domínio da função. Que lá no 3D, que está aqui à sua direita, vai dar isso aqui. Deixa eu tentar mostrar como é que fica aqui. Deixa eu colocar aqui, visualizar padrão, para ficar, tá aqui, ó. É esse desenho que fica aqui, ó, certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou animar aqui o controle deslizante. Aí eu chamei também aqui, ó, eu criei uma superfície onde eu tenho o eixo, a função f vai rotacionar do ângulo alfa, que por enquanto está 0, né? Mas ela vai variar de 0 a 360 e deixando em relação ao eixo x, tá? Aí eu vou variar aqui, ó. Quando eu vou variar o alfa, o que acontece? Surge o cone duplo, né? O cone duplo, ó. Interessante, né? É isso que tá no livro lá, né? Beleza? Aí o cone duplo, ele pode ter vários cortes, né? Então você pode pensar como se fosse um queijo, né? Então, quando você fatiar ele, o que é que pode surgir? Pode surgir quem? Pode surgir um círculo, pode surgir uma hipérbole, pode surgir uma parábola ou pode surgir uma elipse, ok? Pode surgir as 4 cônicas, ok? Deu para entender? Deixa eu só fazer aqui a... Se o A for maior que B aqui na equação, olha, interessante, ó. Se o A for igual ao B na equação x ao quadrado, a ao quadrado mais y ao quadrado, b ao quadrado igual a 1. O que é que acontece? Vamos fazer a conta, né? Então, se o A é maior que B, significa que o B é maior, que o B é igual a A, né? Então, y ao quadrado, o B eu vou trocar pelo A, igual a 1.
Ok? Opa, foi mal, foi muito mal, Já ia falar. muito mal. Porque eu não estou compartilhando tela, compartilhar a tela é mais ruim. Então, deixa eu apagar aqui. Então, a minha pergunta é, se o A for igual ao B na equação, então tem essa equação. Teoricamente, essa equação é uma elipse, né? Confere? Mas se o A for igual ao B, o que acontece? Então, vamos fazer a conta, né? Então, fica aqui em x ao quadrado sobre A elevado ao quadrado mais y ao quadrado sobre o B é igual a A, vou colocar ele valendo A. Tá? Ou pode ser tudo B ou tudo A. No caso aqui eu escolhi tudo A. Igual a 1. Ora, eu tipo assim, quanto é que é? É 2 décimos mais 3 décimos. O que é que eu faço? Coloco 10, né? Então fica 2 mais 3, confere? Vou fazer essa conta aqui, isso aqui é um OBS. Então se tiver o mesmo denominador, que é o caso, eu coloco tudo sobre o mesmo denominador. Então x ao quadrado mais y ao quadrado sobre a elevado ao quadrado. Isso é igual a 1, né? Ora, esse a ao quadrado está dividindo, então ele passa para o outro lado, multiplicando. Olha que legal. O que é isso? Isso é a equação da circunferência de centro. Qual é o centro? O centro 0, 0. E raio, qual é o raio? O raio A. O A tem que ser um número maior que 0. Deu para entender? Então, a circunferência, o que acontece? Deixa eu tentar fazer um desenho para vocês visualizarem que fica melhor. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra que eu tenho já feito. Isso aqui. Ok? Vamos construir. Deixa eu colocar lá para apresentar também de novo. Né? Então é isso aí que está apresentando. Ó. Então vamos pensar assim, ó. Vamos pensar desse jeito. Eu vou construir aqui um ponto A, né? Eu vou chutar ele bem aqui, deixa eu chutar ele bem aqui, pá, ponto A. Lembrando de simetria, já a ferramenta GeoGebra já tem aqui, ó, reflexão em torno de uma reta. Então eu vou refletir o A em relação ao eixo Y. Ele chamou de A', certo? Eu venho aqui, eu vou renomear, só por questão de conveniência, eu vou chamar isso aqui de F1, que é o foco 1, e por coincidência o outro vai ser o F2, foco 2, certo? Aí aqui também no GeoGebra já existe uma ferramenta que faz as contas. Então aqui você tem a elipse. Você clica nos dois focos, foco 1 e foco 2, e clica num ponto onde você quer que apareça. Tá aqui o ponto. E ele te dá a equação aqui no final, ó. Ficou essa coisa linda aqui, né? Horrível. Tá bom? O que é que acontece? Esses focos estão fixos, né? Mas olha o que acontece. Então ela está achatada, né? Ela está achatada nos polos norte e sul. Então, olha o que acontece se eu fizer esse foco andar. Ele vai andar sobre o eixo X. O que é que acontece? A distância focal está diminuindo, né? E o que é que acontece com a figura? Ela está se transformando em uma circunferência, até se encontrarem. Quando eles se encontram no O, realmente a circunferência está bem aqui, ó. 80x ao quadrado mais 80y ao quadrado igual a 400. Se eu cortar tudo por 80, fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 40 por 8 é 5, né? Então vai dar um raio raiz quadrada de 5. Deu para entender? Interessante, né? Ok?
Então, a gente poderia também fazer para... Deixa eu só apagar aqui. Então, poderia fazer também para hipérbole, né? Então, a hipérbole, os mesmos focos. E escolhi aqui um ponto, vou escolher esse ponto aqui. Tá? Beleza?